Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações, ministros e suas congregações, e também o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, lá em Barcelona, Venezuela, na congregação que o reverendo Jesus Barrolita pastoreia, e uma saudação também para o reverendo Jesus Barrolita e a congregação lá em Barcelona. Para essa ocasião, leiamos em Êxodo capítulo 23, versículo 20, capítulo 23, versículo 20 em diante. Que diz: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa rebelião, porque nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhes ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, os cananeus e aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para essa ocasião é obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Podem se sentar, por gentileza. É importante saber como Deus fala ao seu povo em cada dispensação e em cada era correspondente a cada dispensação, porque toda pessoa deseja ouvir a voz de Deus, e para isso se requer conhecer como é que Deus fala no tempo na qual a pessoa corresponde a pessoa viver. E em Zacarias capítulo 7, versículo 11 em diante nos diz: mas não quiseram escutar, antes deram as costas e taparam seus ouvidos para não ouvir, e puseram seu coração duro como diamante, para não ouvir nem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito através dos primeiros profetas. Veio, portanto, grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. Aqui nos mostra a forma na qual Deus fala. Ele fala por meio do Espírito, através dos seus profetas que Ele envia de era em era e de dispensação em dispensação. É importante saber isso para poder localizar a voz de Deus no tempo
en que le toca vivir na qual corresponde cada persona cada pessoa viver en esta tierra. nessa terra. Também en Amós capítulo 3, em Amós capítulo 3, verso 7 dice: versículo 7 diz: porque no hará nada Jehová el porque não Señor, fará coisa alguma o sem que Senhor, revele seus sem que antes secretos revele seus segredos aos seus servos, los profetas. os profetas. Es Dios, É Deus, por medio de su Espíritu, por meio do seu Espírito, hablando falando a través de sus profetas através dos seus profetas a su pueblo, ao seu povo, que está ao seu povo que está en el pacto correspondiente no pacto a ese correspondente tiempo, a esse y tempo por consiguiente la e, dispensación consequentemente, a dispensação e era correspondente que le toca vivir. que corresponde viver. Ahora encontramos que Dios Agora encontramos que Deus habla por medio de su Espíritu, fala por meio do seu Espírito, o sea, por medio ou seja, por meio del pacto que es do el anjo do Espíritu pacto, Santo, que é o Espírito Santo, que es que é la imagen del Dios a viviente, imagem do Deus vivente, que es el cuerpo angelical de Dios, que é o corpo angelical de Deus, el cual o qual aparece aparece en una columna de fuego em uma coluna de fogo en diferentes ocasiones, em diferentes ocasiões y en otras ocasiones e em outras ocasiões aparece como un ángel, como um anjo, como un hombre como um de homem otra dimensión. de outra dimensão. Encontramos que ese ángel del Encontramos que esse anjo do pacto, ou anjo do Senhor, o ángel de Dios, ou o anjo de Deus, es el cuerpo é o corpo angelical de Dios, de Deus y por consiguiente e, consequentemente, es la imagen del Dios viviente. é a imagem do Deus vivente. E em palavras mais claras, Cristo é Cristo en su cuerpo angelical, em seu corpo angelical, la imagen de Dios. a imagem de Deus. Eso lo dice también Isso também el apóstol disse o apóstolo Paulo en Hebreos capítulo 1, no capítulo 1 de Hebreus, verso versículo 1 al 3, 1 ao 3, donde dice Dios, onde diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outros tempos aos pais, pelos profetas, como Deus falou? Por meio dos profetas. Porque os profetas são o corpo físico de carne, através do qual Deus está com seu corpo angelical velado nesse corpo de carne, chamado profeta, de era em era e de dispensação em dispensação, para falar ao seu povo o que corresponde para cada era e para cada dispensação. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E nos dias de Jesus, Deus falou por meio do seu Filho Jesus, o véu de carne onde Deus estava em toda a sua plenitude, onde Deus estava em alma e espírito, onde estava o Pai e onde estava o anjo do pacto, o Espírito Santo, velado no véu de carne chamado Jesus.
Por eso Jesús decía, el Padre Por que isso mora en Jesus mí, dizia: o Pai que mora em mim, Ele faz as obras. Por isso es Emmanuel, Dios é Emmanuel, Deus conosco. fue por medio de Cristo, el ángel del pacto, Foi por meio de Cristo, o anjo do pacto, el Espíritu Santo, o Espírito que Santo, Dios creó que Deus criou el universo completo. o universo completo. Fue hecho, creado por medio Foi de él feito, y criado por meio dele para él. e para ele. El Espíritu Santo, que es el O ángel del Espírito pacto, Santo, el que é o cuerpo anjo do angelical pacto, o de corpo Dios, angelical de Deus, es la imagen de Dios. é a imagem de Deus. Y el cuerpo de carne E o llamado corpo de Jesús, carne chamado el cual Jesus, ya está o glorificado, qual já está glorificado, es la semejanza é a física semelhança de física Dios, de Deus, a través de la cual se através da manifestó qual 2000 años se atrás manifestou há 2000 anos atrás en la tierra de Israel. na terra de Israel. Fue Dios hecho carne, Foi Deus feito carne, como dice San Pablo en como São Paulo 1 disse em 1 de Timóteo, capítulo 13, verso capítulo 14 3, versículo 14 al 16. ao 16. Grande es el misterio de la Grande piedad. é o Dios mistério da piedade. Deus manifestado en foi carne. manifestado em carne. Es el tiempo de la É o tempo venida de Cristo, da 2000 vinda de años Cristo há atrás, 2000 anos atrás, donde fue visto a Dios onde foi visto a Deus en la forma de un hombre na forma de um homem llamado Jesús. chamado Jesus. Y Dios E Deus glorificou glorificou a Jesucristo, a Jesus y Cristo, por eso está sentado a la diestra de Dios. e por isso está sentado à direita de Deus, no trono de Deus no céu, Y por consiguiente, e consequentemente todo poder le ha sido dado a Cristo. todo o poder foi dado a Cristo no céu e na terra, como ele disse, San Mateo, e em São Mateus, capítulo 28, verso 28, 16, versículo 16 ao 20, quando dice, todo poder quando me disse: es dado en todo el cielo poder me foi dado no céu e na terra. Continuamos lendo aqui. Em Hebreus Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, nós continuamos, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, havendo efetuado a purificação de nossos pecados por meio de si mesmo, se sentou à destra da majestade de Deus nas alturas. Deus, por meio de Cristo em seu corpo angelical, criou os céus e a terra. Cristo em seu corpo angelical é o Espírito Santo, o anjo do pacto, pois foi o anjo do pacto que foi prometido que viria a Israel. Portanto, vejam, Malaquias capítulo 3 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista, precursando, preparando o caminho ao Messias em sua primeira vinda, e de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? Deus, o anjo do pacto, ou seja, Deus com o seu corpo angelical. Por isso, no Antigo Testamento, nos diz: Jacó, via Deus face a face, a minha alma foi salva. Capítulo 24, versículos
capítulo 32, versículo 24 ao 32 el Génesis. de Y Gênesis. esto fue cuando Jacob E isso luchó foi con quando el ángel Jacó lutou com o anjo de Jehová do Senhor y no lo soltó hasta e que não o soltou el ángel lo bendijo, até que o anjo o abençoasse, cambiándole su nombre mudando o seu nome Jacob. de Jacó para Israel. Y ahí tuvo la victoria E aí obteve a vitória. Jacob, Jacó, como también a Abraham, como Dios le também cambió Deus mudou também el nombre, o nome añadiéndole de Abrão, acrescentando alguna letra alguma letra para ser cambiado de Abraham para a ser mudado de Abrão para Abraão e a Sara, de Sarai de Sarai a Sara, a Sara, para que pudiera venir para que pudesse el vir niño prometido. o filho prometido. Esto de cambios de nombre Isso de mudança de nome de parte de Dios da parte de Deus está conforme a la palabra está de conforme a palavra de Deus Dios para el pueblo. o povo. También Também encontramos encontramos que Dios promete escribir el que nombre Deus suyo promete escrever o seu nome sobre el vencedor. sobre o vencedor. Y esto también E isso também es bíblico, está en el libro é bíblico del Apocalipsis. e está no livro do Apocalipse. Y también E também, cuando Jesús subió al cielo quando Jesus victorioso, subiu ao céu vitorioso, recibió recebeu o nome novo y por eso e por isso, en Apocalipsis em capítulo Apocalipse capítulo 19, 19 aparece con un nombre aparece com um nome que ninguno conoce sino que ninguém conhece, él mismo. mas Ele mesmo. Capítulo 19, versos 11 en adelante. Capítulo dice, 19, versículo 11 em diante diz: Entonces vi el cielo abierto Então vi o céu aberto, y aquí un caballo blanco e eis um cavalo branco, y el que lo montaba se e o que llamaba montava Fiel se y chamava Verdadero, Fiel e y Verdadeiro, con justicia juzga y e pelea. julga e peleja com justiça. Ese es Cristo. Esse é Cristo. Sus ojos como llama de Seus fuego, olhos como chama de fogo, y había en su cabeza muchas e havia em diademas, sua cabeça muitos y diademas, tenía un nombre escrito e tinha um nome escrito que ninguém conhecia, el mismo. senão Ele mesmo. No es el nombre Jesús. Não é o nome de Jesus, porque o nome de Jesus, Todos los cristianos todos os cristãos o y conhecem, personas que no son e creyentes pessoas que não são crentes al também, leer la Biblia ao ler a o Bíblia leer la historia ou ler a história de Israel. de Israel. Este es uno de los secretos Este é um grandes dos grandes segredos de la Biblia. da El Bíblia. nombre O nome nuevo novo del Señor. do Senhor. Estaba vestido de una ropa Estava teñida en vestido sangre, em uma roupa salpicada de sangue. Estaba vestido de una ropa Estava teñida en vestido em sangre. uma roupa salpicada de sangue. E o seu nome é El verbo o Verbo de Dios. de Deus. El verbo, O Verbo, la palabra a palavra y los ejércitos e os celestiales exércitos celestiais, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, o seguiam em cavalos brancos, de su boca salió e de sua boca saiu uma espada aguda. La espada es A espada é la palabra a palavra, para ir con para ella com ela a ferir las naciones as nações, y él las regirá con e vara de ele as hierro. regerá com vara de ferro, O sea, las gobernará ou seja, as con governará vara de hierro. com vara de ferro. Y él pisa el lagar E ele é o del que vino del pisa o furor lagar do vinho e do y furor de la ira del e Dios da ira do Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, Y en su vestidura e em sua vestidura, em sua coxa, tem escrito este nombre: esse nome: Rey de Rei Reyes dos Reis y e Señor de Senhor Señores. dos Senhores.
O sea, que el que viene Ou en seja, esse que caballo o que blanco vem nesse cavalo branco es Cristo en su segunda é venida Cristo em sua segunda como vinda, Rey de Reyes como Rei dos Reis y Señor de Señores. e Senhor dos Senhores. Y viene E vem con un nombre que ninguno com um nome entiende, sino que ninguém entende, el mismo. senão Ele mesmo. También Também, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, nos diz que Ele tem um nome novo. E diz Ele mesmo por meio do seu Espírito. Capítulo 2, versículo 17 de Apocalipse diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, que esse Espírito é o Espírito Santo no meio da sua igreja, falando, revelando estas coisas que estão aqui no livro do Apocalipse. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido e lhe darei uma pedrinha branca, e nessa pedrinha escrito o nome novo, ou seja, que não é o nome Jesus, senão um nome novo. Esse nome novo do Senhor para ser dado ao vencedor. E na pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ou seja, que aquele que o recebe será o que conhecerá esse nome. E no capítulo 13, versículo 12 de Apocalipse diz, capítulo 3, versículo 12: Ao que venceu farei coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Cristo, por meio do seu Espírito, o que diz que tem um novo nome, o qual vai escrever sobre o vencedor. E se Cristo disse, é assim. E o nome de Deus vai ser escrito, o nome da cidade de Deus e o seu novo nome sobre o vencedor. A humanidade vai conhecer a Deus com seu nome, com o nome novo do Senhor. Esse nome, e com esse nome será que ele fará sua obra de reclamação no último dia. Quando estejamos na Nova Jerusalém, conheceremos claramente tudo relacionado a esse nome, até quando estejamos na terceira etapa, onde o sétimo selo será aberto ao público, e o sétimo selo é a vinda do Senhor. Conheceremos a vinda do Senhor com seu novo nome, para dar-lhes a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.
Recuerden, Lembrem, todos los creyentes en el Dios de Israel todos os crentes no Deus de han Israel deseado conocer desejaram conhecer el nombre de Dios. o nome de Deus. Por ejemplo, Jacob, Por exemplo, Jacó, en Génesis capítulo em Gênesis capítulo 32, 32, quiso conocer quis conhecer el nombre de Dios, o nome de Deus, el nombre del ángel del pacto, o nome do anjo do pacto, y dice así. Esto fue cuando e diz luchó assim, isso foi quando ele lutou Jacob con el ángel de Dios, quando Jacó lutou com o anjo de Deus. capítulo 32, verso Capítulo 24, 32, versículo 24, em diante do Gênesis diz: así se quedó Jacob solo, Assim Jacó ficou só y luchó con él un varón e lutou com ele um hasta que varão rayaba el alba. até que raiava a alva. E quando Abraão viu que não podia Con él com ele, tocó el sitio del encaje tocou de su muslo y se desconjuntó na el sua muslo de Jacob cintura e se mientras con él desconjuntou luchaba. Y dijo, a sua cintura enquanto ele lutava e disse: déjame, Deixe-me, porque raya el alba. porque raia a Y alva. Jacob le respondió, E Jacó lhe respondeu: no te dejaré. Não te deixarei se não me abençoares. Y el varón le dijo, E o varão lhe disse: ¿cuál es tu nombre? Qual é o teu nome? Y él respondió, E ele respondeu: Jacó. y el varón le dijo, E o varão lhe disse: no se dirá más tu nombre Não Jacob, se chamará mais teu nome Jacó, senão Israel, Israel, porque has luchado con porque Dios y lutaste con com los Deus e hombres com os y homens has vencido. e venceste. Ahora vean que para Agora el vejam vencedor que para o vencedor hubo un cambio de nombre houve uma mudança de nome. y la promesa E a promessa de Apocalipsis de Apocalipse, capítulo 13, verso 12 13, versículo 12 diz: al que venciere, Ao que vencer, yo le haré columna en el eu farei templo de mi coluna Dios, no templo do y meu nunca Deus, más e dali saldrá jamais de allí. sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus y el nombre de la ciudad e de o mi nome da Dios, cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, la cual desciende a del qual cielo desce de do mi céu Dios, do de meu mi Dios, Deus, y mi nombre nuevo. e o meu novo nome. El que tiene oído, Quem oiga tem lo que el ouvidos, Espíritu ouça o que o dice Espírito diz às igrejas. aquí es para el vencedor Aqui é para o el vencedor cambio de nombre. a mudança de nome. Y ahora E agora, continuamos. continuamos. El verso 29 dice, Versículo 29 entonces diz: Jacob Então le Jacó preguntó y lhe dijo, perguntou e disse: declárame ahora tu Declara-me agora o teu nombre. Y nome. el varón E o varão respondió, respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? y lo bendijo allí. E o abençoou ali. Y llamó Jacob el nombre E de chamou aquel Jacó o lugar nome daquele lugar Peniel, porque dijo, porque vi a disse: Dios Vi a cara a Deus cara, face a y face, fue librada mi alma. e minha alma foi salva. Dice que vio a Dios cara a cara. Disse que viu a Deus face a Quiso face, saber el nombre del quis ángel, saber o nome do anjo, pero no le fue revelado el nombre. mas não foi revelado o nome do anjo. En Jueces capítulo 13, No capítulo 13 de Juízes, cuando Manoah se encontró con el quando ángel Manoá se encontrou com o anjo, de Dios, capítulo 13, capítulo 13, verso 15 en adelante, versículo dice, 15 em diante esto fue diz: cuando le prometió que Isso tendría foi un quando ele hijo. prometeu que teria um filho, Manoah y su esposa, que Manoá e sua esposa teriam um filho e colocaria por nome Sansão. capítulo 13, Capítulo 13, versículo 15 de Juízes. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Lembrem que Manoá conhecia a Bíblia e sabia
que em uma ocasião 3 ángeles, 3 anjos, Elohim, Elohim, o Dios, y sus arcángeles Gabriel e y Miguel, o Deus e seus arcanjos Gabriel e Miguel visitaram o pai da fé, Abraão, y Abraham le preparó e Abraão lhe preparou una ternera y comieron, uma lentilha e comeram, también le preparó e também lhe preparou panes, pães, tortilla, um bolo, e deu a ele também manteiga, y e comeram con Abraham. com Abraão. Ahora aquí Agora, aqui, le está ofreciendo está oferecendo a ele una comida, um alimento, uma comida, mas o anjo, veja o que o anjo disse. verso 16, Versículo este capítulo 16 13 de desse Jueces. capítulo 13 de Y el Juízes. ángel de Jehová respondió, Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: aunque me detengas ainda que me detenhas, não de comerei tu pan, de teu pão, mas si quieres hacer holocausto, e se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás, y no sabía Manoah porque que não él sabia fuese Manoá que era o anjo de Jehová. do Senhor. Entonces dijo Manoah al Perguntou ángel de Manoá ao anjo do Senhor: Jehová, ¿cuál es tu nombre? qual é o teu nome, para que quando se cumpra a tua palavra, te honremos? Y el ángel de Jehová Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhes disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Y Manoah tomó un cabrito Tomou, pois, Manoá y una ofrenda um y los cabrito e uma ofreció oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, del altar ante los ojos de Manoah, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. y el ángel de Jehová no volvió Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, ni a su mujer. nem a sua mulher. Entonces conoció Manoah Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. y dijo Manoah a su Disse mujer, Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque Dios porque vimos a Deus. y su mujer les Porém, respondió, a sua mulher lhe si disse: Jehová nos se o quisiera Senhor matar, nos quisesse matar, no aceptaría não de nuestras aceitaria de manos nossas el mãos holocausto o y la holocausto ofrenda, e a no oferta hubiera mostrado de manjares, todas estas nem cosas, nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado esto. tais coisas. Y la mujer dio a luz un hijo, Depois deu à luz a mulher um filho, e lhe chamou y el Sansão, niño creció e o menino cresceu, y Jehová e o Senhor lo bendijo. lhe abençoou. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaol. Aquí podemos ver Nós podemos ver aqui que Manoah y su que esposa Manoá no e sua sabían esposa que ese era el ángel de Jehová. não sabiam que esse era o anjo do Senhor. E o que significa Que es el ángel que é o de anjo Jehová, do Senhor? que es Que é el cuerpo o teofánico, corpo cuerpo teofânico, angelical corpo angelical de Dios, de Deus, en el cual no qual está Dios. En está palabras Deus, claras, em palavras mais que es claras, la imagen de Dios. que é a imagem de Deus. Recuerden que Dios creó al ser humano a su Lembrem que imagen, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e disse no capítulo 1, versos 26 versículo 26 ao 28 del Génesis. do Gênesis. La imagen A imagem es el espíritu, é o espírito, o cuerpo o espiritual. corpo espiritual, Porque un espíritu es un cuerpo porque um espírito é um corpo espiritual de outra dimensão, y las semejanzas al cuerpo e a físico semelhança ao corpo físico que tienen todas las personas. que todas as pessoas têm. Cuando Dios se manifiesta E quando Deus se manifesta en la semejanza física, na semelhança física, aparece como un hombre aparece como um en homem medio del pueblo que no está meio do povo, bajo el pacto vigente baixo o para pacto vigente ese tiempo. para esse tempo. Encontramos también Também encontramos
que a otras personas le apareció que ele apareceu a outras pessoas, o anjo de Deus, tenemos el caso del capítulo 6, temos o caso do capítulo 6, versículo 11, del libro de los jueces, do livro dos Juízes, a uno de los jueces de Israel até nos juízes de Israel, le apareció. apareceu. Sansón también vino a ser Sansão também veio a ser uno de los jueces um dos juízes de Israel. de Israel. A través de los jueces, Através dos juízes, Dios reinaba Deus reinava sobre Israel. sobre Israel. Esto fue cuando le apareció Isso foi quando ele apareceu a Gideão. capítulo 6, verso 11 en adelante. Capítulo 6, versículo 11 em diante diz: Y vino el ángel de Jehová E viu o anjo do que Senhor se sentó debajo e de se la assentou encina debaixo que está en Ofra, de cima que está em Ofra, ao era qual, de Joás, filha de Joás, había Serita havia y su hijo a Serita e seu filho Gideão estaba sacudiendo el trigo estava sacudindo o trigo para esconderlo no de lagar los para escondê-lo madianitas. dos medianitas. Y el ángel de Jehová E o anjo do se le Senhor apareció apareceu y le dijo: e disse a ele: Jehová O Senhor está contigo, está contigo, varón esforzado y varão esforçado e valente. valiente. Y Gedeón le respondió: E ele respondeu: Señor mío, Ah, Senhor si meu, Jehová está con se o Senhor nosotros, está conosco, ¿por qué nos ha sobrevenido por que todo nos esto? sobreveio tudo isso? ¿Y dónde están todas sus maravillas E onde estão todas as suas que nuestros padres maravilhas nos han contado, que nossos pais nos diciendo, contaram, dizendo: No nos sacó Não nos tirou o Senhor de Egipto, do Egito, y ahora Jehová nos e ha agora desamparado o Senhor nos y desamparou nos ha entregado e en nos mano entregou nas de mãos los madianitas. dos medianitas. Y mirándole Jehová, E o Senhor olhando, veja, como dice que el ángel como de diz que o Jehová, anjo do Senhor, vean cómo dice que el ángel de veja Jehová como le diz que o anjo do apareció a Senhor apareceu a Gideão Gedeón y habló e falou con Gedeón. com Gideão. Pero ahora vean más profundamente Mas agora veja mais profundamente fue quem el que le apareció foi que apareceu a Gideão. y mirándole Jehová. E olhando o Senhor, lhe disse: Ahora está identificando Agora quién está es el que identificando quem é está dentro del cuerpo que está dentro do corpo de Jehová. do anjo do Senhor. Que el ángel Porque o anjo es el cuerpo angelical, é o corpo angelical, pánico, o teofânico, la imagen a imagem de Dios. de Deus. Pero que está dentro Mas o que está dentro de ese cuerpo angelical. desse corpo angelical é Deus. Por eso en Éxodo capítulo Por 3, isso, em cuando le Êxodo apareció a capítulo 3, Moisés, quando ele apareceu a Moisés, también dice la Biblia também que el diz a ángel de Bíblia que o Jehová anjo do Senhor le apareció en apareceu una zarza em uma sarça Moisés. a Moisés Y luego e depois dice que Jehová le habló a Moisés diz que o Senhor falou a y dijo Moisés que había descendido e para disse que havia libertar. descido para libertar a Israel. Ahora vean como en algunas Agora vejam ocasiones como em dice que algumas el ángel ocasiões habló, diz que o anjo y otras falou veces dice e que outras vezes Jehová diz que o Senhor le habló. lhe falou. Es que Dios habla por É que medio Deus fala de su cuerpo por angelical. meio do seu corpo angelical. Y cuando se hace carne, habla E por quando se medio encarna, fala por meio do seu corpo angelical através del cuerpo de carne. do corpo de carne. Así como usted y yo Assim como eu somos e alma você viviente, somos alma vivente, pero hablamos por medio de nuestro mas cuerpo falamos por espiritual, meio do nosso corpo espiritual, que é o nosso espírito, hablamos a través falamos através cuerpo de carne do corpo de carne con las demás personas. com as demais pessoas.
mirándole Jehová, el verso 14, Versículo 14. E olhando o Senhor, y mirándole Jehová, e olhando o Senhor lhe disse: ve con esta tu fuerza, Vê com isso, te esforça e salvarás Israel das mãos dos medianitas. no te envío yo. Não te enviei eu? Entonces le respondió, Então lhe respondeu: Señor mío, Ah, Senhor meu, ¿con qué salvaré yo a Israel? com que eu salvarei Israel? He aquí que mi familia Eis es que pobre a minha família é pobre em y Manassés, yo el menor de e la eu, casa. o mais novo da casa do meu pai. Jehová le dijo, O Senhor lhe disse: como dice, Vê, ahora como Jehová agora ele diz, Jeová. le dijo, Jeová lhe disse. no dice el ángel de Ele não Dios, fala sino o Jehová anjo, le dijo, mas ele disse, porque o Dios está Senhor lhe hablando disse, através porque Deus de su ángel, está falando através del pacto, do seu anjo, o anjo do pacto, cuerpo o angelical, corpo angelical de Deus, que es que é la imagen a imagem de Dios viviente. do Deus vivente. Por eso la escritura dice Por isso a Escritura diz, en San Juan, em capítulo São 1, João, verso capítulo 1, 18, versículo 18, a Dios nadie a le Deus ninguém jamais o el viu. unigénito Hijo que está O en el seno del unigênito Padre, Filho que está no seio do Pai, le Ele ha dado a conocer, o revelou, Ele le reveló. o deu a conhecer. O sea que Ou seja, que por meio del ángel del pacto, por meio que do es anjo do Cristo, pacto, su que é cuerpo Cristo em seu angelical, corpo angelical, es que Dios é que Deus se veló, se velou e se revelou ao seu povo, fue por medio de su cuerpo foi por meio do angelical, el seu ángel del corpo pacto, angelical, o anjo do el pacto, verbo o Verbo, que creó los cielos y la tierra, todas las cosas que criou os fueron céus e a hechas terra, sin él, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jehová le dijo, E o Senhor lhe disse: certamente eu estarei contigo e derrotarás os medianitas como a um só homem. E ele respondeu: eu te rogo que se achastes graça diante de, se achei graça diante de ti, me dê sinal de que tu falaste comigo. Te rogo que no te vayas. que não vás. E ele respondeu: eu te rogo que se achastes graça diante de ti, se achei graça diante de ti, me dê um sinal de que tu falastes comigo. Te rogo que não vás daqui até que eu volte a ti e dê a minha, tire a minha oferta e dê diante de ti. Ele respondeu: eu voltarei até que tu voltes. E entrando Gideão, preparou um cabrito e pães sem fermento de uma efa de farinha e pôs em uma vasilha e o caldo em uma outra vasilha, e tirando, apresentou e desceu. E então o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães sem fermento e põe sobre esta rocha e verte o caldo. E assim ele o fez. E estendeu o anjo do Senhor o cajado que tinha em sua mão, e estendendo o anjo do Senhor a vara que tinha em sua mão, tocou com a ponta na carne e os pães sem fermento, e subiu fogo da rocha, o qual consumiu a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Vendo então Gideão, que era o anjo do Senhor, disse: ah, Senhor Jeová, que vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse:
no tengas temor, Não morirás. tenhas medo, não morrerás. Agora, Vean cómo vejam como Deus se manifestava através do anjo, do seu corpo angelical, corpo teofânico, que é o Espírito Santo. Recordemos que Cristo disse em São Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E também disse, Mateus 18, versículo 20, onde estejam 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E como tem estado? Em Espírito Santo. É o anjo do pacto, Cristo, em seu corpo angelical. E tem estado produzindo o novo nascimento em milhões de pessoas que receberam a Cristo como único e suficiente Salvador. Agora temos visto que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, é Cristo em Espírito Santo em seu corpo angelical, no meio da sua igreja, assim como esteve no meio do povo hebreu e se velou, ou seja, esteve dentro dos profetas e através dos profetas esteve falando a Israel. Ainda não tinha criado para si o corpo físico, o qual mais adiante foi criado no ventre da Virgem Maria. Encontramos que Jesus Cristo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, em seu corpo angelical e no corpo físico também. O corpo físico é a semelhança física de Deus. O corpo angelical é a imagem do Deus vivente. Por isso, Cristo é através do qual Deus criou os céus e a terra, e é o herdeiro de toda a criação. E os crentes em Cristo são co-herdeiros com Cristo, são parte de Cristo, vindo de Cristo, anjo do pacto. E por isso Cristo mesmo disse que a ressurreição será com os anjos. Serão como os anjos que não se casam e não se dão em casamento. Agora, Manoá e Gideão também, Jacó também, Abraão e os demais profetas ouviram a voz de Deus e foram instrumentos de Deus para Deus falar por meio deles. E comunicaram ao povo do pacto o que Deus dizia para eles. Falaram ungidos pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo era o Espírito Santo neles, falando ao povo. O véu de carne tem sido sempre a razão de tropeço das pessoas. Até a vinda do anjo do pacto em seu corpo físico, chamado Jesus, tropeçaram, sendo Cristo a pedra de ângulo, a pedra que veio a ser de tropeço para o povo hebreu. Portanto, é importante conhecer
la forma de Dios obrar a forma de y Deus de hablar a su pueblo operar e falar ao seu povo para no tropezar para não tropeçar que a la persona le no toca tempo em vivir, que corresponde a pessoa porque viver, Dios porque siempre Deus se ha velado de un velo de carne sempre tem se velado de um véu de carne para falar desse através instrumento desse lo que instrumento tiene que decirle o que tem que dizer ao seu povo em cada tempo. sencillo Simples como eso. assim. El mismo Cristo también mesmo também, en una ocasión em dijo uma ocasião, disse que no hablaba ni hacía nada de sí mismo, que não sino falava e nem fazia nada de si mesmo, senão que, como via o Pai operar, así obraba. assim operava. O sea, Ou seja, que así que assim como usted y yo que como somos eu e almas você que vivientes, somos alma vivente, operamos por meio de nuestro operamos espíritu, por meio do nosso y espírito por meio de nuestro espíritu e por meio do obramos nosso espírito através operamos del através cuerpo físico. do corpo físico. Cuando la persona Quando a pessoa muere, morre, sale el alma y el espíritu de la sai a persona alma e o espírito y da el cuerpo pessoa físico e o corpo físico queda sin vida, fica sem vida, porque la vida que el cuerpo físico porque a es vida do corpo el físico espíritu. é o espírito e a alma. Y ahora E agora tenemos que comprender temos que entender que todos necesitamos que todos precisamos conhecer a de Deus, Abraham, de Isaac, ao de Deus de Israel, Abraão, de Isaac e de Israel e ouvir a sua voz, porque ahí es donde está porque la é aí bendición onde de está a Dios. bênção de Deus, Escuchando su voz y ouvindo a sua obedeciendo, voz e obedecendo a sua voz, y nos dice e nos diz que su nombre está, que o seu nome está no anjo, y cuando vino en carne humana, e quando veio em carne el humana, nombre para la nación o nome estaba para a redenção en el velo de carne, estava no véu de en carne, el cual estaba Dios, no qual estava Deus, velado y revelado, en velado toda e su revelado em toda a sua plenitude, no cumprimento da sua primeira vinda y para el cumplimiento de e su para o segunda cumprimento venida, da sua segunda vinda, Él ele tendrá y vendrá terá e virá su nombre nuevo, com seu novo nome, como está como está prometido. prometido. Es un misterio, É um mistério. es uno de los misterios más grandes, Esse é um dos maiores mistérios da Bíblia, porque eso será porque isso en la vai ser manifestación, na en manifestação, el cumplimiento no cumprimento del séptimo sello, do sétimo que es selo, que é la segunda. a segunda vinda de Cristo. Habrá un pueblo Haverá um povo obedeciendo la voz obedecendo del enviado a voz do enviado en este tiempo, nesse tempo, como un buen pueblo como escuchando la um voz bom povo ouvindo a voz do enviado, do anjo do pacto, no mensageiro correspondente a cada tiempo, a cada tempo. porque para hablarle Porque para falar al pueblo de Dios por medio ao del povo, a Deus por meio do anjo do pacto, por meio do seu Espírito, pacto, siempre usado, ele sempre tem usado um véu de carne. eso lo muestra en Zacarías Isso nos mostra em capítulo Zacarias capítulo 7, verso 7, 11 versículo 11 al 12, ao 12, lo cual leímos o qual nós lemos hace unos momentos. há alguns momentos. Es importante saber É importante saber la forma de Dios obrar, a forma de Deus la trabalhar, forma de Dios revelarse a forma de Deus se revelar e falar a su pueblo del ao seu pacto povo que do está pacto vigente vigente en ese tiempo. nesse tempo. No quisieron escuchar, pero no quisieron escuchar. Mas não quiseram ouvir,
no quisieron escuchar que não quiseram ouvir o quê? la voz de Dios A voz de Deus por medio de los profetas por que meio él dos, enviaba. através dos profetas que ele enviava, mas não quiseram ouvir, antes viraram as costas, taparam seus ouvidos para não ouvir e colocaram seu coração duro como diamante para não ouvir nem a lei, nem as palavras, para não ouvir nem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava por meio do seu Espírito, através dos primeiros profetas. Veio, portanto, grande ira da parte do Senhor dos Exércitos. Veio grande ira da parte de Deus sobre aqueles que não ouviram a voz de Deus, do anjo do pacto, falando através dos profetas. Porque certamente não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. E depois, através deles, o Espírito Santo fala ao povo tudo o que o povo deve saber nesse tempo. E Deus espera que o povo obedeça a sua voz, falada através do Espírito Santo, por meio dos seus profetas. Simples assim. Sempre que Deus vai falar ao povo, terá um véu de carne, através do qual se vela, entra nele, se vela ali, através desse véu de carne se revela ao povo. Foi assim através de cada mensageiro da igreja gentia de era em era. Assim foi através de São Paulo e os demais mensageiros até chegar no reverendo William Branham. E assim será nesse tempo final, na era de pedra angular. Como Deus operou no passado, vai operar no presente também. No presente, vai ser Deus falando em forma consecutiva, ou seja, sem paradas, falando. E isso é Cristo, o anjo forte que desce do céu, clamando como quando ruge o leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes. Essa é a voz do anjo forte, de Cristo, o anjo do pacto, falando à sua igreja consecutivamente em uma etapa, em uma era da igreja, a era de pedra angular, no último dia, e revelando o que a igreja precisa para ter a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estaremos ouvindo a sua voz nesse tempo final e obedecendo a sua voz, trabalhando no programa de Deus correspondente a esse tempo final e recebendo a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que há uma bênção muito grande para a igreja do Senhor Jesus Cristo para esse tempo final. Portanto, a sua igreja noiva estará obedecendo a voz do enviado do último dia, assim como a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo de era em era tem estado obedecendo a voz do enviado em cada tempo e em cada era. Obedecendo a voz do enviado em cada tempo, em cada era. Como foi no passado, assim é para esse tempo final. É importante estar atentos à voz de Deus e conhecer o enviado de Deus, através do qual estará falando nesse tempo final, assim como no tempo de São Paulo, tinham que estar atentos para entender que São Paulo era o enviado de Deus, através do qual Deus estava lhes falando aos gentios e colocando-os dentro do reino de Deus. Assim,
ha sido de edad en edad, tem sido de era em era, e assim é para esse tempo final, hasta que todos lleguemos até que todos a conocer cheguemos el misterio a conhecer o mistério del séptimo sello, do sétimo selo, o sea, de la segunda ou venida de seja, da Cristo, segunda vinda de Cristo, a sua igreja, la cual nos dará a a conocer qual lhes dará a conhecer Cristo por meio de su voz hablándonos da sua voz, en este tiempo final, nos falando nesse tempo final, o la qual voz de Cristo será a hablando voz de Cristo nos falando consecutivamente, en 7 truenos. mostrada em 7 trovões. Os 7 trovões são a voz de Cristo, é a voz de Cristo falando consecutivamente e revelando todo o mistério correspondente a esse tempo final, todo o mistério da segunda vinda de Cristo e o seu programa correspondente a esse tempo final. Portanto, estejamos obedecendo a voz do enviado del día postrero, do último dia, como ha sido como foi de edad en edad, de era em era, que el pueblo ha estado obedeciendo la e o voz povo tem estado obedecendo a voz do enviado en cada edad. em cada era. Ha sido para mí un privilegio y bendición Para mim tem grande, sido um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião, dándoles testimonio dando-lhes testemunho de nuestro tema, do nosso tema, de nuestro estudio bíblico, de nosso estudo bíblico, obedeciendo la voz obedecendo a voz do enviado en cada tiempo, em cada tempo, porque es la voz porque é a de voz Dios por medio del ángel del de pacto, Deus por meio do anjo do pacto, en el mensajero no mensageiro de cada tiempo, de cada tempo, através do qual a su iglesia fala a sua igreja de era em era, en etapa, de etapa em etapa, junta a los e chama e junta os escolhidos de cada era desta forma. que Dios les bendiga, Que les Deus guarde, lhes abençoe e lhes guarde, e orem muito por la actividad del pela viernes atividade de sexta-feira y la del domingo. e a de domingo. Esperamos grandes bendiciones Esperamos grandes de bênçãos parte de Dios. da parte de Deus. Recuerden que Lembrem que a fé para o rapto, la revelación para el a rapto revelação para o rapto, vendrá virá por medio através de la revelación de la enseñanza da revelação de la palabra del do Señor, ensinamento da palavra do Senhor e girará em torno da segunda vinda de Cristo, como león de la tribu de Judá, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor dos senhores, su nombre nuevo com o seu novo nome, en la obra a obra de reclamo. de reclamação. Adelantando algo Eu estou adiantando alguma coisa con relación a respeito a la revelación de la à revelação da fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Em torno dessa palavra, dessa revelação, é que recebemos a fé, a revelação para a nossa transformação. Em torno dessa palavra revelada é que vai se materializar o corpo novo que hemos de recibir. que temos que receberemos. Simples assim. ¿Cómo eso? Y eso será E isso vai ser la transformación nuestra a nossa transformação y para los que murieron e la para os que resurrección morreram, a ressurreição cuerpos eternos. em corpos Eso eternos. será la glorificación E isso vai ser a glorificação de los creyentes en Cristo, dos crentes em Cristo, que recibirán el cuerpo eterno que receberam o novo corpo eterno, novo, imortal, incorruptível e glorificado igual ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem, e jovem por toda a eternidade. Uma pequena introdução para a sexta. y el viernes tendremos la E na introducción sexta teremos a introdução para el próximo o próximo domingo, Dios mediante. com a ajuda de Deus. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continuem passando Una tarde feliz llena de uma la tarde bendición feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nuestro o nosso Salvador. Salvador. Dejo con ustedes al Deixo com reverendo vocês o reverendo José Benjamin Pérez y en cada país e em cada país deixo ao ministro correspondente a continuação. Deus lhe bendiga e les guarde. Deus lhes abençoe e guarde e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Salvador.